Primeiro versículo, capítulo 13 de Números. E o Senhor ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em uma missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás todos aqueles que sejam seus príncipes. E assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes israelitas. Tome seu assento. Eu quero derramar no coração de vocês essa palavra que o Espírito Santo queima no meu coração esta noite. Nós vamos falar aqui sobre o que você vai viver em 2026. O que você vai viver em 2026 depende dos seus olhos, depende de como você vai enxergar 2026. Nós sabemos que a maior bênção, aquilo que é de maior da parte de Deus sobre nossa vida, já veio, que é Jesus. A morte de Jesus na cruz. Não tem bênção que Deus dê para nós que se equipara, que chega perto da morte de Cristo. Por quê? Porque se trata de salvação. Então todas as vezes que nós falamos de bênção do Senhor, que Deus vai te abençoar, que Deus tem algo para ti, é sempre muito abaixo daquilo que Ele já deu. O ápice daquilo que nós podemos receber do Senhor é o nosso Jesus que já veio. Mas entendendo que depois que nós aceitamos a Jesus, nós temos ainda bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Depois que nós decidimos viver o reino de Deus, assim depois de salvo, nós podemos em Jesus ter uma vida abençoada. Tem aqueles que aceitam Jesus e acham que tem que morrer pobre para ir morar no céu. E se tem alguém aqui que pensa assim, eu respeito o seu pensamento, mas você não precisa morrer pobre para ter a salvação. Tem uns que pensam, diz lá que o rico é difícil entrar no reino de Deus. E é verdade, está na Bíblia, Jesus falou, mas diz que é difícil, não diz que não vai entrar. Então eu prefiro ser rico e ir para o céu. Amém? Tem mais alguém que concorde comigo? E tem gente que diz, não, mas o rico tem que saber também o que você acha que é rico. Por quê? Para nós aqui na Forquilinha, a pessoa tem um carro, tem uma casa, tem um sítio, tem uma casa na praia, tem alguma coisa a mais, para nós já é rico. Mas eu vou te falar uma coisa, se você acha que alguém é rico, que depende de acordar todo dia, batalhar todo dia, para ir atrás, para sustentar aquilo que ele tem, a nossa média de rico está muito baixa. Por quê? Porque rico é aquele que acorda e ele não está nem aí para o que vai acontecer no ano, que ele não vai ficar pobre. Então esses que são mais difíceis. Por quê? Porque é fácil o dinheiro dominar o coração dele. É muito fácil. Então nós vamos entender que nós podemos viver uma vida abençoada aqui na terra e também ser salvo. Mas pastor Rafael, então como é que eu vou fazer para o meu 2026 ser diferente do 2025, de eu ser mais abençoado ainda em 2026? Nós vamos aprender nesse cenário, qual é o de Moisés. Moisés, quando o povo está no deserto por quase 40 anos sofrendo, ele vai pedir para 12 homens e visitar a terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel. Como é que é o nome dessa terra? Terra de Canaã. Ferrari, eu acho que está muito alto lá, dá uma olhadinha lá para não ficar muito alto lá na frente. E a terra de Canaã, que espera o povo de Israel, eles não imaginavam como é que era essa terra. Moisés chama 12 homens e diz assim, vão lá na terra para conhecer a terra. Vão lá na terra para ver como é que é essa terra que Deus já nos deu. Essa palavra é maravilhosa. Por quê? Porque nós não entramos em 2026 ainda, mas eu tenho algo para declarar para a sua vida e receba quem quiser. Em 2026, Deus já preparou grandes bênçãos para a tua casa. Deus já preparou grandes bênçãos para a tua vida. Por quê? Porque já está preparado. Quando os homens de 12 chegam na terra de Canaã, o que Moisés pede para eles observar lá na terra? Olha só, vocês vão lá na terra, no versículo 17,
Moisés enviou para a terra de Canaã e disse: sobe pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa, então observai como é a terra, como é o povo que habita, se é forte ou fraco, se é escasso ou numeroso. Moisés diz assim para eles: ó, vocês vão chegar lá na terra e vocês vão prestar atenção, ver se o povo que está lá é fraco ou forte. Por que Moisés fala isso? Porque todas as vezes que o exército, o povo de Israel, ia tomar alguma terra que Deus já tinha dado, eles iam para a batalha, eles iam guerrear. E aqui eu vou te falar, não é diferente não, tá? 2026, tem gente que quer, é só vitória. O meu 2026 tem que ser só vitória. Mas você esquece que quando está falando que quer vitória, só tem vitória quem vence batalha. E quem vence batalha é porque lutou, é porque pelejou. Então, se porventura tem alguém aqui que está achando que 2026 vai ser uma bênção, mas você vai ficar de braço cruzado na rede esperando a bênção chegar, eu vou dizer: teu 2026 vai ser igual 2025, você vai se frustrar de novo. Agora, se você entender que o que Deus tem preparado para você em 2026, você vai começar janeiro arremangando a manga e dizer: eu vou para a batalha, eu quero vencer, eu estou pronto para vencer. Eu tenho certeza que você vai alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. O nosso maior inimigo, e o maior inimigo da igreja, da família, do casal, seus. Qual é o seu maior inimigo? É Satanás. É ele que quer te destruir. E tem gente que quando ouve falar de Satanás arrepia, não é para arrepiar. Satanás quer dizer adversário. Às vezes é o demônio mesmo, mas às vezes é o patrão, às vezes é o parente, às vezes é alguém, é o adversário. É Satanás. E esse ele quer te destruir. Ele quer acabar contigo. Mas qual é a boa notícia? É que o teu maior adversário, aquele que você tinha que batalhar, aquele que você tinha que se rasgar, que se desgastar para vencer ele, Jesus já venceu ele por você. Ele já está derrotado. Ele já não é mais um problema para crente. Porque tem crente que tem medo do diabo. Tem crente que vai entrar em janeiro dizendo: ai Jesus, tomara que o diabo não se encarne em mim, tomara que o diabo não fica de olho em mim. Gente, pelo amor de Deus, Jesus já venceu, Jesus entrou no inferno, pegou a chave, nem o inferno é do diabo. E tem crente que tem medo do diabo. Então o teu maior adversário, aquele que poderia te matar e te acabar com a eternidade, esse não pode mais te vencer, porque Jesus já nos deu a vitória. Então, se Jesus nos deu a vitória do maior adversário, os outros é com nós. Os outros é com nós. Ah, pastor, mas tem uns aí que, olha, me deixa com sangue fervendo. Ah, pastor, ei, Jesus já deu o do maior adversário. Agora isso aí, calma coração. Vai orar, pede mansidão para Jesus. Vai orar, pede paciência para Jesus. Por quê? Porque tem gente que não vive as bênçãos, não chega na terra de Canaã, não vive aquilo que Deus tem preparado, e nem é o diabo que impede ele de chegar lá, meu Ricardo. Nem é o diabo. Por quê? Porque é todo nervoso, porque é todo estressado, porque tem que ser tudo como é que quer, e porque ninguém consegue ficar perto de uma pessoa assim, porque troca de serviço direto, e não sei o quê, e depois bota a culpa no diabo. Não, o diabo Jesus não venceu. Se tu anda com Jesus, o diabo não é problema para ti. O problema para ti é aquele que está no espelho quando tu chega na frente. Alguém vai dizer aleluia? Ei, você precisa viver aquilo que já está preparado para você. Você precisa entender que aquele que você não conseguia derrotar, Jesus já derrotou para você. Agora fica tudo mais fácil. Qual é a outra coisa aqui que Moisés pede para eles notar na terra que eles iam habitar? Ver se tinha muita gente ou ver se tinha pouca gente. Ter percepção daquilo que você vai batalhar. Ter percepção, notar e dizer: olha, tem um lá que é usado pelo Satanás, e olha lá, ele está com a galera dele. E daí você, quanto menos espera, está lá perto, está na rodinha.
Gente, crente anda com crente. Gente que entende o quanto a oração é importante para nós viver os nossos dias, anda com pessoas de oração. E o que eu tenho visto e fico triste com isso, por quê? Porque tem pessoas que estão emocionalmente feridas, tem pessoas que estão emocionalmente destruídas, mas insistem em estar na roda dos que querem desgraçar a vida. Insiste em dar ouvido para quem não tem nada de Deus, para quem não tem uma profecia, para quem não tem nada para derramar na tua vida, mas quer estar naquele grupinho em que deixa o diabo feliz e louco para destruir a tua vida. Que em 2026 você esteja rodeado, você esteja fortificado por homens, por mulheres, por jovens cheios da presença de Deus, que vão orar, que vão te aconselhar, que vão te abençoar, que vão te ajudar a caminhar. Sozinho você é uma presa fácil para o Satanás. Não fique só, quem anda só tem o caminhar bem curto. Capítulo 13, versículo 19. Se a terra em que vive este povo é boa ou ruim, se as cidades em que mora não são cercadas por muros ou fortificadas, por que Moisés pede para os 12 olhar a terra? Porque eles precisariam plantar, porque eles precisariam ver a quantidade, que eles precisariam perceber que ia ter trabalho. Eles precisariam perceber que não era chegar lá e está tudo pronto, chega lá e está tudo certo, chega lá e olha que bênção, Deus me deu, eu não preciso fazer nada, porque eu não sei você, quando a gente escuta o testemunho de alguém, parece que foi tudo fácil para a pessoa e para nós é um terror. A pessoa chega aqui contando testemunho, eu fui abençoado, estava desempregado, Deus me deu um serviço, hoje eu sou gerente, e hoje eu estou abençoado, e você diz, e por que comigo não é? Vai conversar com a pessoa do testemunho para ver os detalhes dos testemunhos. Não é fácil para ninguém, não é fácil para ninguém. Se você tem essa percepção que para algumas pessoas é fácil, cai na real, e para quem faz as coisas fáceis, a conta chega depois. E a conta não é boa. Então, na presença de Deus, naquilo que Deus tem para a nossa vida, nada é fácil. Olhe, vê se é bom ou ruim. Se é ruim, cai fora. Se é bom, faz aquilo que Deus colocou no teu coração. Se a terra é boa, semeie. Se a terra é boa, e como é que nós olhamos se a terra é boa, pastor Rafael? Não é se tem dinheiro ou não. Não é se a pessoa vai te dar algo em troca, não. Porque hoje o sistema, o nosso mundo que nós vivemos hoje, parece que as pessoas só querem investir quem dá resultado. Só querem investir no Evangelho. Jesus é tudo diferente. Jesus só quer um coração aquebrantado. Se tem alguém que quer ouvir da palavra de Deus, investe nessa pessoa. Se tem alguém que quer estar aqui adorando a Deus contigo, investe nessa pessoa. Se tem alguém escravizado por Satanás, se tem alguém escravizado que precisa de uma mão estendida, investe nessa pessoa, porque ali é uma terra boa, é uma terra que vai gerar testemunho, é uma terra que vai gerar outras almas para o Senhor. É essas terras que são boas. Qual é a outra coisa? As cidades que moram não são cercadas por muros ou fortificadas. Moisés diz assim, ei galera, 12 homens, chega lá, quando vocês chegarem na cidade, olha ver se tem muro. Por quê? Porque antigamente as cidades eram protegidas por muros, e os soldados, os guardas ficavam em cima dos muros para proteger a cidade. E aqui eu te pergunto, que muros você tem se levantado ao redor da tua família? Que muros nós temos levantado no nosso relacionamento? Qual muro você tem se preocupado para proteger a sua vida cristã? Ei, você tem fortificado? Ou você tem só falado que eu vou separar mesmo que não tem jeito? Não adianta lutar, não adianta batalhar, que não vai dar nada mesmo. Se o seu 2025 está terminando assim, o seu 2026 vai se iniciar declarando essa palavra no seu coração: eu vou fortificar a minha casa, eu vou fortificar o meu casamento, eu vou fortificar a minha vida com Deus, porque quando o inimigo vir, quando o adversário vir, ele não vai conseguir saquear a minha vida. É assim que nós vivemos
Um ano abençoado na presença de Deus. Versículo 23, vamos ler. Ô pastor, a mensagem não era de bênção, não era pentecostal. Irmãos, quando você colhe essas sementes, esses resultados, você vai entender que é bênção. Na hora é amargo, mas produz uma semente e produz bênçãos. Quando chegam a um lugar conhecido como o Vale de Escol, cachos cortaram um ramo, da qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uva que os israelitas colheram ali. O que está acontecendo nesse cenário? Esses 2 homens chegaram lá nessa cidade e era um tempo de frutificação. Era quando as melhores frutas estavam no pé. E eles colheram esse cacho de uva. E como é que eles conseguiam carregar esse cacho de uva? Olha o tamanho. 2 homens, uma vara e o cacho. Eu já vi isso, cacho de banana, eles fazem isso. Agora cacho de uva eu nunca vi. Você imagina o que produzia essa terra. Você imagina o que estava preparado para o povo de Deus naquele lugar. E aqui eu declaro sobre as nossas vidas, muitas das vezes nós somos igual ao povo de Israel. Por quê? Porque esses 12 homens saíram do deserto, e no deserto não cresce nada, no deserto não dá fruta, mas agora eles podem observar aquilo que Deus tem preparado para eles. E o que Deus tem preparado não é deserto, não é areia. O que Deus tem preparado é uma terra em que as frutas são igual eles nunca tinham visto antes. Eu quero profetizar sobre a vida de quem quer receber aqui. 2026, você vai colher algo tão grande que nunca se passou pela sua cabeça que você poderia colher isso. 2026, você vai viver algo que nunca passou na sua mente, que você poderia viver isso na presença de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificando o nome santo dEle? Agora nós vamos ler alguns versículos para concluir. Vai lá, Juninho, versículo 26 a seguir. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a congregação ali reunida. Eles apresentaram os frutos trazidos da terra e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muitos grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hetitas, os jebuseus. Isso aqui é tudo inimigo do povo de Israel. Os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então, enquanto tem alguém só contando os problemas da terra, enquanto tem alguém entregando o relatório, mas com um olhar de problema, nós não vamos conseguir, deu ruim para nós não vamos pisar lá. Enquanto tem alguém falando assim, tem alguém que diz assim: opa, para aí. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e declara: subamos e herdamos lá. E disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Entrando os homens que haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Você entendeu? De 12 homens, somente 2 acreditaram que Deus tinha dado aquela terra. De 12 homens, somente 2 enxergaram aquela terra como bênção, enxergaram aquela terra como deles já. Somente 2. Por que tão pouco? Podia ser bem mais. Infelizmente, na igreja, no meio do povo de Deus, o porquê que todo mundo não vive aquilo que Deus quer? Por que todo mundo não alcança aquilo que Deus já tem preparado? O porquê? São seus olhos. São os nossos olhos. Vamos ler aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 22. Diz assim:
Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Isso aqui é Jesus falando. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Aqui eu faço uma pergunta para todos nós aqui essa noite. Qual é o olhar teu para 2026? Qual é o teu olhar para 2026? É um olhar de caos político? É um olhar de caos na finança? É um olhar de caos igual os 10 homens? Ou é um olhar de vitória segundo a bênção que Deus tem sobre a tua vida? É um olhar de uma promessa que já está preparada, dizendo, não importa a política, não importa as finanças, não importa, o que importa é que eu vou viver o que Deus prometeu para mim. Vamos colocar sobre os pés. A banda pode se preparar. Eu quero que você entre com essa palavra no seu coração. Os seus olhos precisam ser bons. Os seus olhos precisam somente estar ligados naquilo que Deus já preparou para você. Você precisa crer, você precisa acreditar, já é teu. A bênção para o teu casamento, a bênção para a tua casa, a bênção financeira, aquilo que já está preparado, já é teu. Mas os teus olhos precisam estar em Cristo. Os teus olhos precisam ser bons. E eu tenho a certeza que o final do teu 2026 será bem melhor do que o de 2025. Porque você vai decidir estar com os olhos em Cristo. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pastores, pode subir aqui. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, diante desta palavra, Pai, que Tu queimou no meu coração, e aquilo que eu tenho vivido, Senhor, em Ti, Jesus, que transformou os meus olhos maus em bons, eu declaro sobre a vida de toda a Tua igreja que aqui está, 2026, nós vamos viver aquilo que já está preparado para nós. 2026, nós vamos pisar na terra de Canaã e colher os frutos que nós jamais vimos, de que nós jamais imaginaríamos que iria experimentar. Nós vamos viver o que o Senhor preparou para a nossa casa, para a nossa família. Satanás não vai tirar-nos desse caminho, Satanás não vai nos tirar daquilo que nós possamos e nós podemos e vamos viver em Ti. E quem crê, aplauda, Senhor, glorifique, exalte ao Senhor.